Número 6. O homem de bicicleta. Na tarde de 16 de dezembro de 2025, em San Diego, Califórnia, policiais tentaram abordar um homem que circulava de bicicleta elétrica pelo Balboa Park. Era um local público, aberto, cheio de pessoas. Nada indicava que aquela abordagem sairia do comum. Mas quando os policiais deram ordem de parada, ele simplesmente ignorou. Pull over. He's not gonna stop, is he? He's not gonna stop. Hey, pull over. Stop. He's not gonna Stop, guys. O que começou como uma tentativa de abordagem virou uma perseguição a pé pelo parque. Os agentes corriam atrás dele tentando encerrar a situação antes que alguém se machucasse. Então, em questão de segundos, tudo mudou. Hey, stop. Hey, stop. Oh, fire. Shots fired, shots fired. Drop the gun! Don't move! Na perseguição, o suspeito caiu e foi alcançado pelo policial. Foi então que ele se levantou e abriu fogo. Um único disparo foi suficiente para transformar aquela ocorrência em uma situação de vida ou morte. O policial Kellan Tayatafa reagiu imediatamente, efetuando disparos para neutralizar a ameaça. O homem caiu no chão. He threw the gun to the left. I'm ready. He's right here. We're taking him outside, see? H, we're moving up, taking him outside. Taking him at 50. You shot me already 3 times, sir. Outros agentes chegaram rapidamente para controlar a cena e prestar socorro. Mesmo atingido várias vezes, ele sobreviveu e foi levado ao hospital com ferimentos graves, mas sem risco de morte. Uma arma foi recuperada no local. Ele foi identificado como Alan Baker, também conhecido como Tracy Diggs, um condenado anteriormente, que agora enfrenta acusações graves, incluindo tentativa de homicídio contra um policial. O mais assustador é que tudo isso aconteceu em segundos, e nesse caso, segundos fizeram toda a diferença entre controle e tragédia. 5. A câmera corporal que sumiu. O próximo caso começa de forma completamente diferente. Um usuário conhecido como Paranormal 9886 publicou um vídeo que, segundo ele, seria uma gravação vazada de uma câmera corporal policial. De acordo com a postagem, as imagens teriam sido removidas pelo próprio departamento, depois que começaram a viralizar. O suposto incidente teria começado como uma simples abordagem de trânsito. Um carro foi parado normalmente, nada fora do comum. O veículo reduziu a velocidade, encostou no acostamento e tudo parecia dentro do padrão. Mas quando os policiais se aproximaram, algo não fazia sentido. Like somebody's in the car. I swear to God, I saw somebody in the car. Eles afirmam que viram claramente alguém dentro do carro quando estavam logo atrás dele. Só que ao chegar na porta do motorista, o banco estava vazio. Não teve nenhuma movimentação, nenhuma porta abrindo, ninguém correndo, ninguém saiu do carro. This is some spooky. Em um dos momentos da gravação, parece surgir o que se assemelha a uma mão dentro do veículo, mas quando o policial alcança a porta, não há absolutamente ninguém ali. O carro estava fechado, sem qualquer sinal de fuga. E agora uma pergunta ficou no ar. Se ninguém saiu, quem estava dirigindo?
Até hoje não houve nenhuma explicação oficial. Pode ter sido um erro de percepção, um reflexo, um problema na câmera, ou algo que simplesmente não se encaixa dentro do que consideramos normal. Sinceramente, eu tendo a achar que existe uma explicação racional ali, pois o vídeo postado tem vários cortes. Mas enfim, a sensação de que algo não bate é o que faz esse caso continuar intrigando tanta gente. 4. A negociação. O próximo vídeo se passa em março de 2023, e o que parecia ser apenas mais um chamado de perturbação da ordem acabou se transformando em uma das situações mais perigosas que a polícia local enfrentou nos últimos anos. Vizinhos ligaram para a emergência relatando que um homem estava na porta de casa, gritando ameaças através de um megafone. Ele dizia que machucaria qualquer pessoa que se aproximasse, que mataria quem tentasse chegar perto. Quando as viaturas chegaram ao local, os policiais perceberam imediatamente que aquilo estava longe de ser uma simples discussão de bairro. He's at the door on a megaphone yelling. Here we go. Good morning. How you doing? On has a warrant for his arrest. I don't know because I'm telling We you, have to take him. he has a warrant for his arrest. Does he have any knives? Any knives? no, Guns? They have gun. Fit the gun. Have the six Six. bullet. Yeah, Revolver. yeah, Where's He that has at? that? yeah. Well, we're going to try to get out of his range in case he shoots. He can't see us to shoot. Enquanto organizavam a abordagem, os policiais começaram a se afastar da linha direta da casa, tentando se posicionar em um ponto onde ele não tivesse visão clara para atirar. Mas havia outro problema, uma barreira de idioma. Para garantir que não houvesse erro de comunicação, a filha da mulher que estava dentro da casa entrou em ligação para ajudar na tradução. Era fundamental confirmar cada detalhe antes que a situação fugisse completamente do controle. Who is this? Right about that. Oh, hello? Hello. Hi. Hey, this is Officer Miller with Charlotte Police. We're just trying to clarify with the language barrier for your mom. But Ann has a order for his arrest to go to jail. She's advising that he has what we can best tell is a revolver, a gun. I just want to confirm that he does have that with your mom. If you can ask her if he does have a gun. Yes, of course. I'll ask her. All right, go ahead. So she says that he does have a revolver in his room. Does he have bullets in the revolver? Is it loaded? Yes, she said it's loaded. She was trying to explain another possible weapon, and I couldn't understand what she was saying. So can you ask her if he has any other weapons? That he has a baseball bat in the room. And what kind of dog does he have? There's two dogs in there. Like a medium-sized dog, and the other one is like a small. Cada informação aumentava o nível de tensão. E o mais preocupante, aquele homem não era desconhecido da polícia. Eles já tinham um histórico com ele. Confrontos anteriores, comportamento instável, ameaças aos vizinhos. Mas dessa vez, era diferente. Agora ele estava armado, barricado dentro da própria casa e prometendo violência. E aquilo era só o começo. Mr. Ty, it's the Charlotte Mecklenburg Police Department. We're outside. Mr. Ty, I need you to come outside. We're not going anywhere. We need you to step outside with your hands up. Com o perímetro montado e as informações confirmadas, os policiais iniciaram o contato direto com ele do lado de fora da casa. A resposta veio carregada de paranoia e medo. Os policiais deixaram claro, havia um mandado de prisão por ameaça. Era por isso que estavam ali. Não era nada além disso, mas ele parecia viver outra realidade. It would help me understand this a lot better if we were talking face to face. Are you gonna kill me? No, that I'm not. Are you gonna put me in handcuffs? Yes, I will have to put you in handcuffs. And then you're not gonna let me back into my house. You're gonna take me somewhere far away. Listen, you do have a warrant Yes, for communicating threats, okay? That's why we're here. yes, and I can change my identity. We have to serve that warrant, okay? That's just me. My name is King Ty. I'm not in the business of lying, okay? I don't want to lie to you. I don't want to steer you in the wrong direction, all right? The trouble that you're in is very minor, okay? It's not a big deal. Nobody wants to kill you. I promise you that.
I do not want to harm you, and no officer out here wants to hurt you. That I can promise you. I'm going to take me alive. No matter what you do. You have to. Nobody wants to harm you, and we don't want you to harm yourself, all right? This is war, dude. You took my door. This is not war. Let me in front of everyone, right? No, we do not want you to hurt yourself. A tentativa era manter o diálogo calmo, humano, mostrar que aquilo não precisava acabar em tragédia. Só que a cada minuto ficava mais claro que ele não tinha intenção de cooperar. Become very consistent that he will not leave that home. It's just circles, 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 man. Like it always circles back around to I'm gonna kill myself or you're gonna kill me, period. I'm not coming out of this house. I'm gonna die today. Lá dentro, a situação só piorava. Ele começou a falar sobre vozes. Disse que não estava mais no controle da própria mente, que algo estava dominando seus pensamentos. A negociação virou quase uma tentativa de resgate psicológico. Os policiais tentavam trazer ele de volta à realidade, falar da mãe, da família, das consequências, mas nada parecia suficiente. Com o passar das horas, ficou evidente que aquela situação não seria resolvida apenas com conversa. Foi então que a equipe da SWAT foi acionada. O que começou como uma tentativa de cumprir um mandado agora era uma operação tática completa, com um homem armado, instável emocionalmente e barricadado dentro da própria casa. I want to kill myself. I'm not gonna be here and be cut all myself. You got it. Who I don't even give a about. Leave me alone. Let me control the voice. Literally, the voice is controlling me, man. You are stronger than that. No, I'm possessed. You control the voice. Listen, I have faith that you can control that voice, okay? Okay, then let me do it. No, I'm just gonna myself and get this voice out of my head and go to heaven. No, don't let that voice win. I have no control over my mind, dude. I'm telling y'all, I'm under mind control, possessed. You are stronger than that, okay? You can do it, and we can help you. Broke my door, man. I spent an hour telling you that was going to happen. I can't live here no more. The door can easily be fixed. We are poor. It's only me and my mother. Who's going to take care of your mother if you harm yourself? Then leave it alone. I'm not letting you take me alive. I can give your mother a number to our risk management, and our risk management can help fix the door, okay? And we all know that. Myself, but you can be. No. That's why I'm acting like an idiot. Nobody's hurting. Nobody said you're acting like an idiot. Listen. Well, you act like an idiot. You broke my door, so I'm shitting myself. And I told you we were going to do it. He hang up on you? All right, we're going to send the road bike up the steps if we can. Now you get around all the junk. I'm in the living room, so I had to go through the garage. Okay, all right, sir. Well, hopefully you'll get the drone up. On the phone? So this is what the living room looks like. All right, so. I'm doing what I can to push my way through. Hanging out. Robot's in the laundry room. A lot of junk though. Trying to push the stuff out of the way. Yeah, she's got to go all the way around. I could try to push it through the front door, but I can't promise anything. O drone acabou sendo destruído. Mesmo assim, a missão tinha sido cumprida. Agora eles sabiam onde ele estava posicionado. E então, em um momento inesperado, ele apareceu na porta da frente, armado. O que ele não sabia é que naquele instante já estava sob a mira de vários atiradores estrategicamente posicionados ao redor da casa. Todos com visão clara, todos prontos para reagir caso ele apontasse a arma para alguém. Trying to put the door back up, it looks like. Gun in his left hand. Shot out. Shot out. He went back up the steps. Ele disparou um tiro. Depois recuou novamente para dentro da casa. A tensão aumentou ainda mais. A noite caiu e o impasse continuava. Com a noite completamente instalada, o clima ficou ainda mais tenso. Horas já tinham se passado. O cansaço começava a pesar para todos os lados, mas ninguém podia baixar a guarda. Lá dentro, o comportamento dele continuava instável. I'm telling you, I'm an ass I don't demand nothing but what you can be. Get out of my house. I don't need a police. Stop talking to me. Okay? I don't talk to the police.
Yeah, stand by. He's got the window open, kind of looking out towards my direction. On the megaphone. Stop talking. You won't do it. It's illegal. I have the right to practice religion. Leave me alone. Do lado de fora, a estratégia precisava mudar. Ao amanhecer, os comandantes decidiram que era hora de encerrar aquela situação antes que algo pior acontecesse. All right, you ready? Right. Move. Kind of went past me. Good? Yep. All right, move, Shell. A energia da casa foi cortada, portas e janelas foram violadas estrategicamente, agentes químicos foram utilizados para forçar uma rendição, tudo calculado com um único objetivo: terminar aquilo sem que ninguém morresse. Os policiais sabiam que um movimento errado poderia desencadear um massacre, não só dentro da casa, mas em todo o bairro. Quase 30 horas depois do início do cerco, o desgaste começou a surtir efeito. Pressão, isolamento, exaustão, ele finalmente saiu da casa, ainda armado, ainda imprevisível. Foram segundos que pareceram eternos. Qualquer gesto brusco poderia terminar em tragédia, mas os policiais mantiveram o controle. Guiaram ele passo a passo, tentando manter a situação estável até o último segundo. I got you, I promise. You're good, come on. Yeah, stay on the phone. You can stay on the phone, come to us, come on. No, come on, you're good. Come on. Come on, sir, I got you. Come on to me. Just be careful. You're good. Come on. Yep, keep. Yeah, come on. You keep walking. You're good. Bring the dog with you. Come on. Oh, we're not, brother. Come on. Yeah, your dog's good. Come on. Okay, yep. Hey, I'll take over verbal so you can make a call on that other side. Keep coming to us. We're not going to shoot you. You keep coming to us. You're doing good. You're fine. Keep walking towards us. Keep your hands ready. You're good. You're good. We see your dog. We see your phone. You're good, Auntie. Keep walking towards us, brother. You're doing good. Can we move? He's facing away. Bang him and move. Yeah, move. Get on the ground. I'm coming. Don't kill my dog. I'm coming. Don't kill my dog, please. I'm coming. That's why I give you my bag. A arma foi recuperada. Ele foi preso. Nenhum policial morreu. Nenhum vizinho ficou ferido. Uma ocorrência que tinha tudo para acabar em sangue terminou sem vítimas fatais. Quando uma pessoa em crise tem acesso a uma arma e se sente encurralada, qualquer segundo pode virar uma tragédia. O que realmente impressiona aqui é que mesmo depois de quase 30 horas de tensão, ninguém saiu morto. E considerando o cenário, isso não era o resultado mais provável. 3. A perseguição. Now you just had a wreck. Look out! Break glass. Get out the car! Get out! Get out! Tires are flat. Move! Come on! No dia 15 de julho de 2022, na cidade de Byron, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, a polícia recebeu várias ligações sobre um SUV dirigindo de forma extremamente perigosa pela rodovia. Testemunhas relataram que o veículo estava invadindo a pista contrária, quase causando colisões frontais enquanto se aproximava da cidade. Quando chegou ao cruzamento de rodovias, a situação já estava tão absurda que alguns civis decidiram agir por conta própria, posicionando seus carros para bloquear o SUV e impedir que ele continuasse colocando vidas em risco.
Quando os policiais chegaram, encontraram uma motorista completamente resistente. Ela não respondia às perguntas, não seguia comandos e se recusava a sair do veículo. Os agentes posicionaram dispositivos perfurantes sob os pneus, preparados caso ela tentasse fugir. E foi exatamente o que aconteceu. Now you just had a wreck. Look out! Break glass, break glass, break glass. Get out the car! Get out! Get out! Tires are flat. Move! Sem aviso, ela engatou a marcha ré e bateu no carro atrás dela. Em seguida, acelerou para frente, atingindo uma viatura e um policial. Depois recuou novamente, atingindo 2 civis e outro carro da polícia. Mesmo com os pneus já danificados, conseguiu forçar passagem e fugir novamente. O que era uma abordagem de trânsito virou uma arma em movimento. You stay here? Yeah. She's not gonna make it far. Go. Yeah. She's not gonna make it far. Go. Outras viaturas tentaram bloquear o caminho, mas ela continuava batendo em tudo que aparecia pela frente. Pelo menos 3 carros policiais foram atingidos durante a fuga. Por sorte, a perseguição não durou muito. Didn't want to do that. Give me some help over here. I got you. Sir. Ma'am. We got it. I know I'm buckled, sir. I know I'm buckled, sir. Yeah. Sir. I didn't do anything. I didn't do it, sir. You just tried to kill 10 people. No, I did not, sir. Alex, switch back to me. Sir, stop. Sir, I didn't do it. Stop. No. Why have you done? Stop. Stop. I didn't do it. It won't fit. It won't fit. Get it. Make it fit. No. Stop. I did not do it. I did not do whatever you guys are talking about. I did not do anything you guys are talking about. And you just wrecked 3 police cars. No, I did not
and a couple others. About 3 freaking stop signs ago and started saying that I was driving recklessly and I was not. Well, You could have killed that kid. I didn't do anything. Yes, you did. You almost killed 3 fucking people. What did I do? Don't even ask how. How? You killed 3 people. You put her in my car? Yeah. Pouco adiante, os policiais conseguiram cercar o veículo novamente e dessa vez conseguiram imobilizar a motorista e efetuar a prisão. Ela foi identificada como Sierra Hibbert, de 24 anos, e foi só depois da prisão que um detalhe extremamente perturbador veio à tona. Havia uma criança pequena dentro do carro o tempo inteiro. Milagrosamente, a criança não ficou ferida. Nenhum policial ou civil sofreu ferimentos fatais. Esse caso é assustador não pelo mistério, mas pela imprudência. Ela transformou um carro em uma arma, no meio de um cruzamento cheio de gente. O fato de ter uma criança dentro do veículo torna tudo ainda mais revoltante. Mas graças a Deus, ninguém morreu. Porque, sinceramente, pela forma como tudo aconteceu, era o tipo de situação que costuma terminar muito pior. 2. O cobertor na ambulância. O próximo caso não envolve perseguição, tiros ou confronto direto. Ele começa de forma completamente comum. 2 profissionais estavam a caminho de uma ocorrência, dirigindo uma ambulância vazia. Não havia paciente no compartimento traseiro. Era apenas mais um deslocamento rotineiro. A estrada estava tranquila, mas durante o trajeto, os 2 começaram a ouvir sons vindos da parte de trás do veículo. No início parecia algo pequeno, talvez vibração, talvez algum equipamento solto. Só que o barulho continuava, e ali não deveria haver nada se movendo. Foi então que decidiram começar a gravar. O que as imagens mostram é simples e ao mesmo tempo desconcertante. Um cobertor no fundo da ambulância começa a se mover sozinho. Não há ninguém ali, não há portas abertas, não há curvas bruscas, freadas fortes ou impactos que expliquem o movimento. Claro, existem explicações possíveis: corrente de ar interna, vibração específica do veículo, algum efeito óptico da câmera, mas quando você observa com atenção, a sensação é estranha, porque o movimento não parece aleatório e o vídeo termina sem nenhuma conclusão, sem explicação, só a dúvida. E às vezes, a dúvida é o que mais incomoda. 1. A verificação preventiva. No dia 6 de dezembro de 2025, a polícia de Grand Rapids recebeu uma ligação preocupante. Uma mulher relatava uma situação doméstica envolvendo uma arma de fogo. Segundo ela, o homem dentro da casa havia feito ameaças. Quando os policiais foram até o endereço, ele se recusou a atender a porta ou falar com eles. Sem uma justificativa imediata para forçar a entrada, os agentes deixaram o local. Mas a história não terminou ali. Horas depois, a mesma mulher ligou novamente para a emergência. Dessa vez, o tom era muito mais urgente. Ela informou que o homem estava armado, embriagado e enviando mensagens perturbadoras. O comportamento dele estava escalando e havia medo real de que alguém pudesse se machucar. Com essas novas informações, os policiais retornaram para realizar uma verificação preventiva para evitar que a situação saísse do controle. Mas antes mesmo de conseguirem contato direto, tudo mudou. Eles viram o homem sair da residência, entrar no carro e começar a dirigir. Sabendo que ele estava possivelmente armado e instável, os policiais iniciaram uma abordagem de trânsito. Em segundos, a situação explodiu. Slow to stop. Closer. Closer to him? Yep.
Please stop. Shut off the car! Shut off the car! Shut off the car! Turn the car off! Cover! Cover! Drop the gun! Drop it! Drop the gun! Please stop. Shut off the car! Shut off the car! Shut off the car! Turn the car off! Cover! Cover! Drop it! De dentro do veículo, o homem abriu fogo contra os agentes. Não houve longa negociação. Não houve impasse prolongado. Foi imediato. Os policiais revidaram para conter a ameaça. O confronto durou poucos segundos. Ele foi atingido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Felizmente, nenhum policial ficou ferido. E depois do ocorrido, surgiram detalhes que tornaram tudo ainda mais trágico. Familiares revelaram que ele vinha enfrentando um período emocional extremamente difícil após o assassinato não solucionado do próprio filho. Nos meses anteriores, sinais de colapso emocional ficaram evidentes. Luto não resolvido, álcool, arma de fogo, uma combinação perigosa que acabou tendo um desfecho fatal. O caso segue sob investigação estadual. Nada justifica o que esse homem fez, mas esse caso dói porque mostra alguém claramente quebrado por dentro. Luto, sofrimento acumulado, sentimentos que não foram tratados, e quando tudo isso se mistura com álcool e uma arma, o resultado quase nunca é bom. Se você estiver passando por algo parecido, perda, raiva, desespero, pensamentos que parecem fugir do controle, procurar ajuda não é sinal de fraqueza. É o contrário.